Aleluia. Bom dia, povo apostólico e profético. Bom dia, internautas que nos assistem nas suas casas, talvez em viagem. É uma alegria nós estarmos juntos, aqui fisicamente ou pela internet. E que gostoso nesta manhã que nós adoramos ao Senhor e declaramos a relação entre pai e filhos. O Pai nos adotou, nós somos filhos. E que bom que nós estamos por encerrar o ano nessa perspectiva e nessa convicção no nosso coração de que somos filhos do Senhor. E como filhos, é necessário, para chegarmos a filhos, de que nós nasçamos de novo, que nós nasçamos da água e do Espírito. E nesta manhã nós vamos ministrar sobre o novo nascimento, mas numa perspectiva de que as coisas antigas ficam para trás, numa perspectiva de que somos administradores das coisas de Deus, da nossa própria vida e daquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Ó Deus, seguimos neste culto tão maravilhoso, nesta manhã que o Senhor preparou, que o Senhor, ó Deus, alinhou as nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo seja, ó Deus, o condutor das nossas vidas, da Tua palavra, ó Deus, da unção maravilhosa que o Senhor está derramando nesta manhã, Pai. Que venha a sabedoria, que venha o conhecimento de Ti, que venha a Tua graça, que venha mais de Ti, ó Pai, as nossas vidas, Deus. Ó Papai, traz o entendimento, traz a sabedoria, o conhecimento do Senhor nesta manhã para as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja a cada momento desta manhã, ó Deus, tocando na nossa mente, tocando no nosso coração, Deus, trazendo-nos a Tua palavra de uma forma, ó Pai, como precisamos entender no nosso espírito, ó Pai amado, podemos, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor quer dizer para nós, Deus, mas não como a nossa inteligência humana, não como, ó Deus, o nosso intelecto, ó Pai, mas com o Teu Espírito que se alinha ao nosso Espírito nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua palavra seja rema, seja revelação para as nossas vidas, continue a ser algo inédito para os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, declaramos fome de Ti, declaramos sede de Ti nesta manhã, Pai. Que venha mais do Senhor nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Como nós dissemos, novo nascimento não poderia deixar de ser João capítulo 3. Evangelho segundo João capítulo 3, um versículo apenas, versículo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias, ligar as nossas Bíblias, né? Um versículo apenas. João 3, 7. Aleluia. A palavra diz assim: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Que frase, né? Que imperativo de Jesus. Jesus aqui fala para Nicodemos: Nicodemos, não te surpreenda, não fique espantado, não faça essa cara de quem viu fantasma, mas realmente é necessário nascer de novo. E aqui nós vemos Jesus com Nicodemos e num diálogo, numa busca de compreensão aqui por parte de Nicodemos com relação a acessar ao reino de Deus. E vejam que Jesus diz, é necessário nascer de novo. E Jesus diz, ao nascer da água do Espírito, né, o capítulo 3 até o versículo 15, ele está narrando exatamente essa trajetória toda e traz talvez uma certa dificuldade ou confusão para Nicodemos entender isso. E ele diz, como que eu vou nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Né? Esse capítulo e esses versículos a gente conhece bem, mas se nós pararmos para buscar uma compreensão de que somos administradores das nossas vidas e daquilo que Deus coloca para nós após o novo nascimento, nós vamos voltar lá para Adão e ver que Adão, no paraíso, ele era o administrador de sua própria vida e das coisas que estavam ao seu redor. Com o primeiro homem, Deus já trouxe essa atribuição. Adão teve o nascimento
na criação de Deus, nas mãos do próprio Deus. E a partir dali ele tinha trajetória, tinha, né, o dia a dia dele no paraíso, na presença de Deus, e administrava todas as coisas, tinha domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, dando nome, e as atribuições que lhe foram trazidas. E conosco não é de forma diferente isso. Nós temos essas atribuições. Agora, o que é interessante quando, né, nós falamos nascer de novo, nos convertemos, entregamos as nossas vidas para Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, também, que é muito conhecido, a palavra diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ora, novo nascimento, nova vida. Coisas antigas ficam para trás. Sim, mas como que nós vamos viver e acessar plenamente esse novo nascimento, tendo, muitas vezes, a nossa vida no passado, a nossa cabeça no passado, as nossas ideias, as nossas convicções, e as pessoas que estão ao nosso redor no passado? Como que a gente começa a viver e conviver com tudo isso? Agora, é interessante, né, que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, ele fala de que o homem é corpo, alma e espírito. E, portanto, aqueles que nascem de novo têm um primeiro chamado a administrar a si mesmos. Administrar o corpo, administrar a alma e administrar o espírito. Agora, como que nós vamos fazer isso tendo um passado, tendo uma história de vida, tendo uma cultura familiar, tendo muitas vezes uma tradição religiosa, né? Nicodemos, ele é confrontado aqui exatamente nesse sentido de nascer de novo, até porque naquele momento e nos nossos dias não é diferente, a tradição religiosa ela vem de família. No lar que nós nascemos, recebemos as primeiras instruções, vemos as primeiras manifestações de religião, e normalmente no Brasil é o catolicismo. Então a pessoa tem aquele primeiro contato, seja bom ou seja ruim, mas é um primeiro contato, e com Nicodemos também foi da mesma forma. Aquilo que ele manifestava era aquilo que ele tinha aprendido desde criança na sua casa. E isso, nós sabemos que, eu já ouvi de muitas pessoas, né? Eu não deixo a minha religião porque é algo que vem desde os meus antepassados. A pessoa fala isso. E eu não quero saber de crente, de evangelho, porque eu não posso mudar de religião. As pessoas muitas vezes falam isso. E cabe a nós, claro, ministrarmos a palavra de Deus, a verdade que está em nós e a verdade que liberta. Nós temos essa fé e essa convicção. Até porque se a pessoa falar isso, então tá bom, então fica com a sua tradição, com a sua religião e está tudo certo. Não. Em amor, né, na unção do Espírito Santo, nós vamos falar com as pessoas. Elas vão se decidir por Cristo ou não. Mas vejam de que as pessoas criadas nesse ambiente de religião, elas trazem toda essa bagagem. E glória a Deus quando se convertem, mas isso tudo está impregnado. Tem toda uma história, né? E como que vai se deixando tudo isso? Como que vai se administrando essa nova vida? E talvez, amados, é nisso que se nós passamos por algum momento por essa situação, ou vemos pessoas que têm a dificuldade de prosseguir no Evangelho, de seguir no Evangelho. Parece que está num sobe e desce. Mas, sabe, eu gostava tanto disso, gostava tanto daquilo, era de tal forma. E que tradição que vai emperrando essa caminhada, né? E o nascer de novo implica no morrer. Morre-se para tudo isso. Deixa-se tudo isso. Claro que não de uma hora para outra, mas à medida que conhecemos a palavra, e a palavra nos fala de não termos a idolatria, vamos buscar deixar a idolatria. A palavra nos fala para deixarmos
toda a tradição humana, vamos deixar a tradição humana. Aquilo que é instituição não prevalece, mas prevalece é a palavra de Deus. À medida que conhecemos a palavra, nós somos libertos dessas tradições. Mas é necessário que nós queiramos realmente deixar tudo isso, abandonar a tudo isso. E é isso que nós queremos falar nessa manhã, de administrar o corpo, a alma e o espírito. O corpo físico, né? Isso é constante para nós. E nós não estamos falando aqui de que quem é vivo, quem tem uma vida, né, tenha que administrar o seu corpo para ser um atleta, para ter uma cultura do fitness e tudo isso. Não, mas ter uma vida saudável. Cuidar do corpo de uma vida saudável. Buscar os melhores alimentos, bons hábitos, boa qualidade de sono, né? Os alimentos os que não sejam o máximo industrializados, exercícios físicos que podem ser moderados, como caminhada, né? E outras tantas coisas. Não há necessidade de todo mundo, eu vou administrar meu corpo, então tem que ser um super atleta. De forma alguma, até porque o atleta, num certo nível de intensidade, pode ser até prejudicial à saúde, porque vai-se ao extremo, né? Então, muita gente acha, eu tenho um parâmetro de tal pessoa, então eu vou fazer tanto exercício físico. Não. É não sermos escravos, né, dessa ditadura do corpo, mas, ao mesmo tempo, sabemos que precisamos cuidar da nossa saúde, fazer check-ups constantemente. E uma coisa que eu gosto de dizer, o alimento é combustível para o nosso corpo. Então, nós precisamos ter um bom combustível. A gasolina da melhor qualidade, o etanol da melhor qualidade, seja o diesel, né, seja o gás natural, é da melhor qualidade, que nós buscamos isso para os nossos veículos, para os nossos carros. No tal posto eu não vou porque a gasolina lá não é boa, não sei, né? O preço é bom, mas talvez o carro fica falhando, né? E é necessário que a gente pense isso e busque isso para o nosso corpo. Eu creio que não é tão difícil assim. Agora, isso envolve toda a cultura, né? Por que antigamente nós falamos de uma alimentação que não fazia tão mal? Porque ela era menos industrializada possível. Comia-se até talvez muito mais gorduras do que hoje, mas não industrializada. E também o nível de atividade física, eu não digo exercício físico, mas as atividades físicas eram muito maiores, né? Eu não consigo, assim, sinceramente, compreender. Eu acho muito bonito, respeito, acho show, né? Mas chamar videogame de esporte, não consigo. É muito difícil, é uma atividade intelectual, envolve coordenação, envolve uma série de coisas, né? Disciplina, sim. Mas eu, por ter sido atleta, né, e ainda ser, eu vejo que é uma disciplina totalmente diferente de se trabalhar com o corpo do que de se trabalhar com a mente, né? Mas, assim, respeito demais. Claro, eu acho chique demais. Até porque quando eu era, né, mais jovem e tinha acesso a videogame e tudo, eu não gostava porque eu fazia esporte. Então, eu estava na rua direto fazendo esporte, estava aonde fosse, né? Então, não fez parte da minha cultura. Mas eu acho chique demais, só não consigo chamar, né, o e-sport, né, que fala, tem até premiação na televisão para tudo isso. Eu não consigo entender isso como esporte, né? É só um parênteses aí. Mas administrar o corpo, administrar a alma. Aí, amados, aí começa a pegar o negócio. Porque é administrarmos as nossas emoções. Os entendidos no assunto, psicólogos, psiquiatras, dizem que qualquer pessoa, em um determinado momento da vida, tem uma crise de emoção. Eles dizem isso, os estudiosos, né? Os cientistas. E que, vez ou outra, vão precisar de uma ajuda profissional, né? Porque nós somos aí envolvidos nas nossas emoções. Somos produto,
como criança e quando crescemos, de tudo aquilo que passa nos nossos lares, né? E a criancinha já, na nossa cultura aqui de Brasil, que a gente pode dizer, né? Já como bebezinho tem as canções de niná, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, né? Já está causando terror na criança. Quando, né? Olha, se você não fizer tal coisa, o homem do saco vai te pegar. Isso mexe com as emoções da criança já, né? A criança vai para a escola. Aí chega na escola, olha, não pode entrar no banheiro sozinho porque tem a loira do banheiro, né? E outras tantas culturas, olha, não vai no mato porque tem saci, né? E aí esse ambiente, aí a pessoa se converte, a pessoa tá com essa bagagem toda, na alma, nas emoções. E é isso que a gente passa a administrar, só que a presença de Deus tira toda essa vitimização nossa, tira toda essa carga emocional, nos traz um fortalecimento na nossa alma, para que nós possamos viver plenamente esse novo nascimento, assim como o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o Espírito habitando em nós, amados, aí nos faz esse fortalecimento, para que nós tenhamos a possibilidade aí de cuidar de uma forma saudável, de uma forma bíblica, na direção de Deus, da nossa alma, e também do corpo. Isso vem, né? O homem e a mulher, os nascidos de novo, eles buscam exatamente o como administrar-se a si mesmo, corpo, alma e espírito, para que as demais coisas ao redor possam ser administradas da mesma forma, para que possamos administrar o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de igreja. É o chamado a sermos administradores de tudo isso. É um conjunto aí está no pacote, né? De nós lidarmos com tudo isso. E há uma necessidade de uma harmonia, não é, o corpo está bem, faço muitos exercícios físicos, alimentação de primeira, né? Mas olha, não consigo dormir direito, é preocupação, é uma série de coisas, né? E, nossa, sinto algo no espírito, uma inquietação, né? Quando na verdade é um equilíbrio de todas as coisas, porque não é mais da nossa força, do nosso querer, ou da nossa forma de compreensão das coisas, mas é como Deus cuida, como Deus ministra, como a palavra flui em nós, a partir do novo nascimento. E vejam que o novo nascimento, ele envolve nós começamos a conquistar aquilo que Deus tem separado para nós. Um dos cânticos aqui nessa manhã disse, né, antes de eu falar, tu já cantavas sobre mim. Nós passamos a acessar aquilo que Deus já preparou para nós, ainda que não tivéssemos nem nascido fisicamente. Aquilo que Deus tem para administrar em nossas vidas, começa a se alinhar com a administração que nós buscamos nele. E vejam que interessante, nessa administração, né, a gente começa, e as coisas começam a caminhar, segundo a direção de Deus, e olha, eu estou caminhando bem, eu estou seguindo bem, e a gente pode até dizer, usar uma expressão aqui, olha, eu estou subindo a montanha, estou caminhando bem, né? Agora vejam que interessante, esses dias estudando um pouquinho também sobre montanhas e algumas coisas interessantes, né? E aí fiz uma anotação sobre o Monte Everest. Monte Everest é a montanha, né? Seria a mais alta do mundo, com 8.848 metros, chamado de o topo do mundo. Se vocês tiverem a oportunidade, tem um filme chamado Everest, lançado aí, acho que uns 2 anos atrás, que é muito bom. Fala aí dos montanhistas, né, para alcançarem, para conquistarem o Monte Everest. Mas vejam que interessante, que se alguém já teve contato com isso, sabe que o tempo de permanência no monte ele é muito curto, porque tem que chegar lá, já tem um tempo certo para voltar, porque senão vai ter tempestade,
tem a altitude, que é uma coisa sobre-humana, tem o oxigênio, que tem por um determinado período, que eles podem, né, alcançar o Monte Everest e depois tem que descer. Isso para quê? Para dizer que nós temos altos e baixos na nossa vida, sim. Né? E é interessante o quê? Que os alpinistas que estão lá, que os montanhistas que chegam, eles têm que descer, porque senão eles morrem. E o local de conforto para eles, né, ou digamos assim, de segurança, são os acampamentos base. Que tem uma média nos acampamentos base de 5.000 metros. Que consegue se chegar, lógico, ficar a 5.000 metros não é fácil, mas dá para ter uma certa segurança, consegue se observar o Monte Everest, né? E vejam que aqueles que quiseram ficar no monte, morreram. Aqueles que quiseram ficar lá no topo, não voltaram. Há inúmeras histórias, a gente pode pesquisar na internet e ver isso. Alpinistas que, eu cheguei lá, eu quero ficar lá tanto tempo. Congela, falta o ar, para tudo. Né? Isso para dizer que na nossa vida, na nossa caminhada, nós, como pessoas normais, mas pessoas nascidas de novo, né, nós precisamos entender que Deus está no topo, Deus está no lugar mais alto, Deus está controlando todas as coisas. Né? Isso para que nós não... Olha, eu quero chegar no máximo da minha carreira, eu quero chegar no máximo como atleta, né? E usando exemplo de atletas, quanto tempo um atleta consegue ficar no topo? Não é muito. Há algumas exceções, mas não é muito. Depois começa a ter um declínio, e se consegue achar um lugar de estabilidade, fica-se ali, durante um período até que se encerre a carreira. Mas, por outro lado, né, aqueles que acham que o topo não é o limite, se pudesse subir mais, ainda subiria, quebram a cara. Quantas vezes nós vimos aí atletas, pode falar até do futebol, fulano vai arrebentar. Jogava aí por uma temporada, daqui a pouco nunca se ouvia falar mais. Isso, trazendo para nós, amados, é no seguinte sentido: é Deus que faz todas as coisas, é Deus que cuida, é Deus que nos dá forças para administrarmos corpo, alma e espírito. Não adianta a gente, né, ficar se achando, não, eu consigo fazer tudo, eu cuido de tudo, eu sei tudo. Não, é deixar nas mãos de Deus. Ele nos leva para os lugares mais altos, e Ele nos traz para um lugar de segurança, para um lugar em que nós temos uma estrategicamente enxergar todas as coisas, ter visão, 360 graus ao que está ao nosso redor, de tudo aquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos ser na presença de Deus. E há necessidade, amados, de nós entendermos isso, desse conjunto de coisas que compõem a nossa vida, de trajetória de vida, de experiência de vida, até quando nascemos de novo. E Nicodemos, ele é confrontado exatamente nisso. Nicodemos, você vai ter que nascer de novo, deixar todas as coisas que você fez até aqui, para que eu, Jesus, possa cuidar da sua vida. A administração sua, de responsabilidade sua, passa aí claramente pelas mãos de Jesus. E isso, amados, é tremendo. Isso eu creio que é a grande chave do nascer de novo, né? Desse processo que se inicia. É claro, quem nasce de novo, né? E talvez se alguém aqui passou por uma experiência de uma enfermidade, de ter ido até a UTI e ficado um tempo e saiu, né? As pessoas dizem, eu nasci de novo. Quase morreu. Né? Ou literalmente alguns até chegam a não ter vida, a não respirar por alguns minutos. Né? Quem já passou por um acidente de carro ou alguma coisa assim, e olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo com o carro destruído, e eu estou aqui, eu nasci de novo. E muitas pessoas falam, olha, o dia tal, né, coloca lá, um dia que eu nasci, como criança, tal, né, e o outro, nesse fato, nesse evento, isso marca.
E muitas vezes nós esquecemos até da data que nascemos de novo, né? Na água e no Espírito, nascemos de novo, aí para Deus, para que Ele se manifeste, para que Ele administre e nós administremos segundo a vontade dEle, segundo a direção dEle. Talvez não é algo que marque para nós. E eu digo isso porque isso é muito marcante na minha vida. Quando eu me converti, eu tinha uma plena convicção de que uma tradição religiosa não levava a nada, não trazia mudança, não trazia transformação, não trazia nada. E tinha sido ministrado o Evangelho na minha vida, e quando eu me converti, eu entendi realmente, olha, nascer de novo. É lutar constantemente para que as coisas antigas fiquem para trás, para que tudo se faça novo, para que a cultura do reino de Deus se manifeste a cada dia. E, amados, aí a gente passa a não ter dificuldade para receber as coisas de Deus, para entender das coisas de Deus. As dificuldades existem, as dificuldades são presentes. O que muitos às vezes falam do deserto, isso acontece sim, dificuldades e lutas, muitas vezes constantes, mas a gente entende que Deus é conosco, que somos nascidos de novo, somos nascidos da água e do Espírito, somos homens e mulheres que são transformados a cada dia, e vem esse imperativo desse versículo que nós lemos, versículo 7, né, de João, capítulo 3, importa-vos nascer de novo. E eu entendo também que nós podemos morrer por nosso eu, a cada dia um pouquinho mais, e podemos nascer de novo, a cada dia mais e mais, porque nós nascemos do Senhor, é Ele que cuida, é Ele que faz com que nós tenhamos esta capacidade de acessar a administração que Ele tem para nós, de entendermos corpo como templo do Espírito Santo, corpo que há de ser saudável, alma que está sujeita às aflições, às angústias, sim, às tribulações, mas alma que se coloca em Deus, emoções que se colocam em Deus. E quão bom, amados, é quando a gente tem uma tristeza, tem uma angústia, tem alguma situação, e o próprio Jesus passou por isso, dizia, minha alma está angustiada, angustiada até a morte. Jesus como humano passou por isso, amados. E como é gostoso quando a gente leva isso, quando a gente coloca tudo isso diante de Deus, expomos as nossas fraquezas, as nossas debilidades emocionais diante de Deus, e Ele vem, e o Espírito Santo vem e cuida, coloca a mão, trata, e faz com que a alegria dEle venha às nossas vidas, faz com que as circunstâncias não nos dominem, as circunstâncias se fazem presentes, sim, nós não temos como deixar, circunstâncias, sai, some, vai embora, em nome de Jesus, se fosse possível, né? Mas se há necessidade de conviver com circunstâncias, nós convivemos, mas elas não dominam, porque se passam a dominar, nós não conseguimos administrar as nossas coisas, o nosso próprio eu. E o Espírito Santo, sem comentários daquilo que ele faz, nos traz visão espiritual, nos traz os olhos de Deus, nos traz o amor de Deus, nos traz a compaixão de Deus, nos traz, amados, nós entendemos que somos filhos amados do Senhor. E tem uma canção de um cantor norte-americano, eu coloquei o texto aqui, até em português, né? Diz assim, olha, estou perdendo o controle, meu corpo, minha alma estão lentamente desaparecendo, mas estou pronto agora para sentir o poder da mudança. Sou a criança da minha mãe, sou o filho do meu pai. Levei algum tempo, mas meu tempo chegou de nascer de novo. Sou a criança da minha mãe, sou o filho do meu pai. Levei algum tempo, mas o meu tempo chegou de nascer de novo. Quando ele fala em criança da mãe e o filho do pai,
ele fala da tradição, ele fala do passado, ele fala da sua bagagem emocional, histórias de família, né? E ele fala de que levou um tempo para ele entender que chegou o tempo dele nascer de novo. E uma pessoa que nasceu num lar cristão, esse cantor, e ele declara isso, que chegou o momento de que ele nascesse de novo, mesmo em meio a um lar cristão e de tantas tradições e religiosidade que possivelmente não tivessem levado plenamente a um novo nascimento, ao fato que é marcante, é preponderante nas nossas vidas, que é o nascer de novo. E, amados, aqueles que nascem de novo não ficam presos mais no tempo e no espaço, mas vivem plenamente o presente, a presença de Deus, e enxergam o futuro como a alegria do Senhor, como a felicidade que o Senhor traz para nós, sabendo que a administração de todas as coisas que estão em nossas mãos estão presentes diante dEle. Ele tem cuidado, Ele tem marcado situações das nossas vidas. E como que nós vivemos tudo isso, amados? Já sem angústia, sem dor, mas olhando exatamente com a visão da eternidade. Até porque aqueles que nascem de novo e a cultura do reino é algo que começa a ser presente, começa a ser constante. No momento de ofertas foi tratado aqui sobre o Natal, sobre o final de ano, sobre situações que muitas vezes trazem peso para as pessoas, de se presentear, né, de uma série de coisas assim, né, que é bom para o ser humano, que é gostoso, claro, faz bem para a alma, faz bem para tudo, claro, né, mas não é o mais importante, não é aquilo que prevalece. E a cultura do reino nos traz isso. O nascer de novo nos traz isso. Não que sejamos homens e mulheres alheios a tudo que acontece ao nosso redor, mas de que a presença de Deus, a vida de Deus para nós, a igreja, para nós é aquilo que prevalece. A nossa visão de eternidade é aquilo que prevalece. E a gente consegue viver essa alegria constante do Espírito, ainda que não seja uma alegria de um sorriso, mas é algo de dentro para fora. Na sexta-feira, no Rugido do Leão, o Maurílio até falou para mim: pastor, eu não sou muito de dar risada não, mas a alegria está aqui dentro. Eu falei: glória a Deus, né? Mas eu brinquei com ele, falei, uma piadinha de vez em quando, né, um senso de humor de Deus de vez em quando é muito bom. Brinquei com ele, aí contei uma piada para ele lá, foi só risada, né? Tirar a risada do Maurílio. Falei: Maurílio, está vendo? Isso é gostoso demais, né? Mas é um ambiente cristão, é um ambiente que a gente congrega a presença de Deus, a unção dEle para as nossas vidas. E aí, amados, nós temos vivido dias, desde o começo de dezembro, temos ouvido sobre a palavra transição, transacionar, e mudar, e transformar. E a transição verdadeira, ela começa em cada um de nós, de dentro para fora, e começa com o novo nascimento. Nós não falamos nessa manhã, especificamente, nós temos que converter de novo, tal, não, mas temos vivido plenamente essa nova vida, vivido esse novo nascimento, no sentido de administrarmos aquilo que Deus tem colocado para nós, e nós podemos fazer uma análise se o nosso eu, ele se encontra alinhado com Deus, ou se o nosso eu está um caos em alguma área, está alguma situação em alguma área, né, que a gente precisa buscar alinhar também diante dele. E transição fala, eu acho que claramente disso, de um povo, de um ministério, de uma cidade, de uma nação que passa por isso, mas que, se não for individual para cada um, o todo não vive. Passa a ter ruídos aí, né? Como na própria situação política está se falando de uma nova cultura, tal.
mas começa a se esbarrar aqui e ali. Um vai falar, olha, mas peraí, mas isso aqui sempre foi assim, isso aqui sempre foi desse jeito. E em tudo, amados, há resistência. No novo nascimento, a parte pessoal, a resistência ela não vem de fora. Muitos dizem, olha, eu me converti, sou o único cristão, a única cristã na minha família, e agora vem uma perseguição constante. Isso é realidade, claro. Talvez a pessoa mais antiga da nossa família e toda uma tradição, olha, mas você foi criado, foi criada dessa forma. Isso é uma afronta. As pessoas falam assim, mudar de religião. E a gente começa, né, a ter uma autocomiseração, fala, não, mas olha que batalha que eu estou passando na própria família e tal. E a gente se esquece que a resistência desse nascer de novo é de nós mesmos. Nós já queremos chegar na igreja e nos atrelarmos a algumas tradições, se é que nós podemos assim dizer, para a gente pegar carona e seguir junto. Se pudéssemos falar, apóstolo, tem um livro de regra aqui da igreja para a gente seguir? Ah, tem, está aqui, olha, então se eu seguir, acabou. Não é assim, amados. Na vida não é assim. Na vida com Cristo, no nascer de novo, não é assim. Há uma situação, há uma circunstância diferente a cada dia. A palavra não muda. A palavra nos traz direcionamento para qualquer circunstância. Né? A palavra não fala, olha, não use drogas ilícitas. Mas a palavra fala que somos templo do Espírito Santo. Então, se nós vamos cuidar do nosso corpo, nós não vamos usar drogas ilícitas. E drogas lícitas, né? Também não. Aquilo que é chamado de droga, né? Não é possível, amado, se a gente quer cuidar bem do corpo. Então a gente acha as respostas. Mas eu digo, como há a resistência pessoal nossa por nascer de novo, para as coisas novas. Sim, nas áreas mais difíceis, como eu estou dizendo. Eu até falei do videogame, eu tenho dificuldade de entender como esporte, mas é uma realidade. Quantas coisas nós passamos aí, a revolução eletrônica dos últimos 20 anos, né? Essa revolução tecnológica dos últimos 20 anos, e eu tenho visto colegas e amigos da mesma idade, ou de um pouco mais de idade, e vi pessoas que já se aposentaram, poderiam se aposentar, mas eu creio que numa plena capacidade profissional, por dizer, eu não consigo lidar com o computador. Aqueles que estão com essa mentalidade, os que têm celular, tem aquele celular pequenininho, que tem o tecladinho tal, que não é o smartphone. Olha, aquele lá é muito complicado, né? Ora, eu creio que todos aqui não conseguem viver sem celular, para trabalhar, para a família, para uma série de coisas, mas que tem a medida certa para saber usar, e também tenha, né, aprender a usar. E tantas outras tecnologias, né? Hoje a garotada vai aprender a dirigir, é muito mais fácil do que há alguns anos passados, né? Se for fazer um comparativo aí dos carros, né? E os mais jovens não compreendem. Eu sou um dos que gostam de carro antigo, né? Mas os mais jovens não compreendem. Mas como que gosta do Fusca? O carro é horrível, né? Não tem direção hidráulica, o câmbio tal, né? Você tem que empurrar para pegar e por aí vai, né? Sabe, um comparativo assim, né? E para as coisas de Deus, mas esse nascer de novo, amor, como que eu faço isso? Como que eu aceito? Eu não consigo. E tantas coisas que a gente às vezes passa né, pelas crises pessoais, aí, por conta de tantas situações. Como que é esse negócio de perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia? São tantas, né? Como que é oferecer a outra face? A cultura do reino. Como que é, resumindo, seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. É isso que o Mestre diz. Importa a cada um de nós nascer de novo. É imperativo, amados, não é condicionante. Se nascer de novo, tal, né? Se quiser nascer de novo, se puder nascer de novo. Jesus para Nicodemos, que eu chamo carinhosamente de Nico, né? Nico, importa-vos nascer de novo. Jesus está falando com cada um de nós, usando o nosso nome hoje. Importa-vos viver plenamente o novo nascimento, para que possamos administrar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, para que possamos administrar nossa família, nosso ambiente de trabalho, a igreja e onde temos passado, onde temos a manifestar esse novo nascimento. É claro que não é fácil, não é do dia para a noite. É claro que isso vai de leitura bíblica em leitura bíblica, de oração em oração, de adoração em adoração, de louvor em louvor, de culto a culto, né? Senão a gente ia se converter, tal, vinha na igreja, talvez aí de tempos em tempos, não precisaria vir, mas uma vida em comunhão, uma vida que a gente está ligado ao corpo, ela produz esse fortalecimento do novo nascimento. Isso reflete no lar, no nosso dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso redor. Importa a cada um de nós, amados, nós entendemos que Deus chama cada um de nós para sermos administradores das nossas vidas, através do novo nascimento. E aí eu creio que nós podemos ir para casa, né, nessa manhã, começo de tarde, pensar no nosso almoço, o momento em família, no descanso, sim, mas ter essa reflexão de como nós temos administrado o nosso próprio eu, como nós temos lidado com o nosso eu. Porque a gente muitas vezes busca, né, o novo nascimento no outro, o que a pessoa administra a si mesmo, né? E muitas vezes a gente quer alguma coisa na vida da pessoa, não, fulano tem que fazer isso, tal, mas não é porque é bom para ele, é porque é conveniente para nós. Ora, se eu busco e caminho junto com um dos meus 3 filhos para algo, para eles e tudo, é para o benefício deles. É para que eles manifestem a presença de Deus. É para que eles busquem um alinhamento pessoal, familiar, profissional com Deus. Ah, eu quero que meu filho faça tal coisa. A gente pode até sonhar, né? Mas é o que eu digo, olha, desde que a escolha seja lícita, estou assinando embaixo, estou seguindo em frente, né? A gente prepara os nossos filhos aí para o vestibular, né? 17, 18, 19 anos, tal. E é uma trajetória razoavelmente normal, né? Mas tem famílias que experimentam um filho com 18, 19 anos e fala, pai, mãe, eu vou para a missão. E eu já vi isso, em vez da família ficar alegre, glorificar a Deus e buscar essa direção de Deus e tudo mais, a família entra em crise. Tudo menos missionário. Do que adiantou, talvez, ensinar a criança no caminho que ela devesse andar, né? E eu sei de situações aí de filhos que tiveram que romper com os pais por conta disso. E foram para a missão, e são homens e mulheres tremendos de Deus. E os pais conseguiram reconhecer lá na frente um plano e um propósito que é de Deus, ele não é nosso. É claro que a nossa mentalidade, ela formata. Fazer uma faculdade, um bom emprego, uma boa profissão e seguir a trajetória normal. Agora, eu já acompanhei tantos missionários né, como é gostoso a gente ver isso e a gente fica, né, Deus, mas isso é tremendo. É específico, é para alguns. Mas eu creio que o chamado que é para todos é esse: manifestar esse novo nascimento
administrando o que está ao nosso redor, vivendo o nosso redor plenamente, né? E aí, para a gente fechar a conta nessa manhã, né, vão algumas dicas aí, né, que eu creio que são valiosas e que servem e ajudam a administrar o corpo, a alma e o espírito. Em primeiro lugar, é uma vida de adoração. Adoração a Deus, constante. Uma declaração de amor constante a Deus. Eu gosto de dizer isso. Se eu puder definir adoração, na minha limitação aqui, eu vou dar, é declaração de amor a Deus constante. É um romance eterno com Deus, com o amado das nossas vidas. É isso. Adoração diária. Louvor e gratidão diários também. É agradecer, Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez hoje, que o Senhor fez essa semana, o Senhor fez esse ano. Que o balanço nosso, na virada de ano, né, no nosso ano cronológico, ele sempre vai fechar no azul, amados. Nunca vai fechar no vermelho, não. A gente vai olhar, Deus, a gente tem uma percepção muitas vezes das coisas que não foram bem, não deram certo. Mas se fizermos um balanço do azul, podemos assim dizer, né? Deus, que tremendo. E eu estou agradecendo, eu te agradeço, Deus, por aquilo que eu não tenho também. Por aquilo que eu vou ter. E aí eu falo em coisas materiais, em presença dEle, uma série de coisas, a gente agradece por aquilo que tem e não tem, o que vai ter, o que não vai ter. Cuidando e administrando corpo, alma e espírito. Em terceiro lugar, uma vida de oração. Eu creio que assim, as orações pessoais que fazemos para Deus, elas são de agradecimento, louvor, gratidão, adoração, elas são de pedido, mas pedidos que se alinham à vontade dEle, para que se alinhe à vontade dEle. E eu ouvi Deus falar comigo nessa sexta-feira de uma forma muito forte, vindo aqui para o Rugido, e Deus falando, presta atenção nos meus nãos. Falei, tá bom, eu comecei a fazer Deus, tá bom, eu estava procurando tal coisa, não, né? Bom, e Deus me disse, olha, os nãos de hoje são os sims de amanhã. Tira algo que é da nossa vontade, que é do nosso próprio passo, hoje, para que amanhã seja o momento certo, o momento alinhado do tempo de Deus para o sim dEle. E nas nossas orações nós vamos pedir sim e ter todo esse momento. E, por último, intercessão. A palavra diz que a sorte de Jó mudou, ou as bênçãos de Jó vieram, quando ele passou a orar pelos seus amigos, né? Eu creio que inimigo também, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e Cristo se deu por nós, e oramos por N situações. E todo dia tem alguma situação para a gente orar e interceder. No mínimo pelo nosso país, pela nossa cidade, né? No mínimo aí pelas nossas autoridades, e pela igreja, e por pessoas enfermas, por pessoas que passam na rua. E tem sido tão gostoso um tipo de intercessão que eu experimento já há bastante tempo, amados. E eu peço discernimento para Deus para isso. Quando eu passo nas ruas, alguns determinados comércios, eu intercedo. Deus, abençoa esse comércio, abençoa essa empresa, abençoa as pessoas que estão aqui, né? O Espírito Santo me leva a ver pessoas nas ruas, amados, que estão a pé, ou às vezes de bicicleta, ou nos ônibus, carregando currículo. E eu intercedo por aquela pessoa. Deus, em nome de Jesus, que esse currículo gere uma porta de emprego, que esse currículo gere o suprir a necessidade dessa pessoa. Não conheço a pessoa, não sei quem que é, talvez nunca vou saber, né? O Espírito Santo me leva muitas vezes a orar por vendedores de rua,
está lá com o brigadeiro, com a balinha, Deus abençoa. Abençoa essa jornada de trabalho desse pai de família e dessa mãe de família. Isso não é uma fórmula fechada, né, de adoração, louvor, de intercessão, de oração, que eu estou dizendo. Mas é algo que eu tenho encontrado e que constantemente eu sei que tem me ajudado a administrar corpo, alma e espírito. E fica a dica, né, da gente ter essa prática, que é uma prática diária, que é uma prática, muitos falam em devocional diária com Deus, mas é constante, ajuda a gente a administrar todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus para que Ele nos dê essa força, o Espírito Santo nos conduza a administrarmos o nosso próprio eu, a vivermos plenamente o novo nascimento.